bem informado, além de acompanhar os jogos do seu time. E tem mais, na internet, no YouTube, Bandeirantes Oficial e no site radiobandeirantes.com.br. Você acompanha a nossa programação em tempo real. Trânsito. Aricanduva, na Zona Leste, agora com lentidão para quem vai no sentido da Tietê, no trecho final, quilômetro final ali pela Expressa, no acesso ao viaduto Alberto Badra, excesso de veículos por ali, juntam os veículos que saem da Aricanduva e também da Radial, e aí o comecinho do Alberto Badra fica congestionado. Com paciência dá para insistir ainda. Quem vai em direção a São Mateus pela Aricanduva não encontra muitos problemas. Diversão para Valéria na Cidade da Criança de São Bernardo, são 30 atrações para a brincadeira da criançada ser completa. Passaporte R$90, informações e ingressos acesse cidadedacriança.com.br. Você ouve Bandeirantes Acontece. 4h59, a gente segue monitorando o que acontece lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Há pouco o ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido da defesa para que a colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid fosse cancelada ou derrubada do processo. Neste momento, vota o ministro Flávio Dino e, na sequência, os outros integrantes da primeira turma, para que depois eles comecem a votar de fato e colocar a posição de cada um. Se tornam ou não esse grupo de 8 pessoas, incluindo o ex-presidente Bolsonaro, réus no processo ali que trata da trama golpista lá em 2022. Por enquanto, a gente fica por aqui. Eu vou seguir acompanhando e informo o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Mas a você e ao Manuel, um grande abraço. Amanhã a gente está de volta. Abraço, Panvec, Beatriz Beirute. Até amanhã. Um abraço também para Beatriz Beirute, que produziu e coordenou aqui o Bandeirantes Acontece. Você fica agora com o Resenha Bandeirantes. A gente volta amanhã às 3h e nós, claro, eu, o Zaidão, Manuel, Beatriz, esperamos você por aqui. Até lá, tchau. Alô, alô, Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Está no ar Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate. E você participa do Fala Galera de hoje. Torcedor pontepretano, pensando nas carências do atual elenco alvinegro, se você pudesse escolher 2 jogadores da seleção brasileira, hoje, quem você escolheria? Então, a proposta, claro que isso não vai acontecer nunca,
Mas entra aí na brincadeira, vai. É uma proposta lúdica. Então, repetindo, você que é pontepretano, se pudesse escolher 2 da seleção brasileira, apenas 2. Quais os 2 que você escolheria? Participe 97102-1493. 97102-1493. E torcedor bugrino, pensando nas carências do atual elenco do Bugre, se você pudesse escolher 2 jogadores da seleção brasileira, desse time que o Brasil vai hoje a campo contra a Argentina, a seleção de hoje, quem você escolheria? Você, que é bugrino, claro que não vai acontecer, mas entra aí na brincadeira só pra gente conhecer a sua opinião. Se tivesse que escolher 2, quais são os 2 que você escolheria para colocar no time do Guarani, que vai disputar a Série C? 97102-1493. 97102-1493. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Darley Santos se apresenta à torcida da Ponte. Darley diz que a Ponte não deve fazer durante a Série C. Darley diz o que a Ponte não deve fazer durante a Série C. Diogo Silva projeta disputa da Série C. Diogo Silva comenta sobre a importância de vestir a camisa da Ponte. Léo Cupertino comenta sobre o trabalho realizado com Elvis. Léo Cupertino detalha a recuperação de Gé. Ponte acerta a contratação do atacante Ricardo Oliveira, ex-Carajás. Atacante de 22 anos, disputou o último campeonato paraense e chega como aposta ao Moisés Lucarelli. Contrato de Ricardo Oliveira vai até o fim da Série C. Em 18 jogos, marcou 4 gols em 3 anos de atividade. Ponte pagará R$400 mil ao Vitória pela renovação do empréstimo com o volante Dudu. Vínculo do jogador foi estendido até o fim da temporada. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria manda a equipe para monitorar semis da Série A2. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Guarani integra Pablo Baianinho e Ryuta Takahashi ao elenco comandado por Maurício Souza. Os 2 foram aprovados nos exames médicos e devem ser anunciados oficialmente nos próximos dias. Após anúncio do atacante Lucas Macedo e acertos com os meias Ryuta Takahashi e Pablo Baianinho, diretoria do Guarani foca em reforços para o sistema defensivo. Bugre intensifica conversas por JP Galvão, lateral do Botafogo, que estava emprestado à Inter de Limeira e foi rebaixado junto com a equipe de Limeira no Paulistão. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Negociação com Pablo trava e diretoria avalia mercado após negociar Ian Henrique. Pautas, notícias do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. FPF responde o ofício do São Paulo e reconhece erro em pênalti de Arboleda em Vitor Roque. Federação Paulista de Futebol admitiu falha em lance capital da semifinal entre São Paulo e Palmeiras e prometeu mais investimentos na arbitragem.
Pauta 2. Torcedores do Coritiba protestam contra a gestão da SAF em São Paulo. O grupo esteve em frente à sede da Tricorp, na Avenida Faria Lima, um dos principais centros financeiros do país, com faixas e gritos chamando a atenção para a crise no clube, a eliminação precoce na Copa do Brasil em 2024 e 2025 e a pior campanha na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado são os principais motivos da revolta dos torcedores. Pauta 3. Flamengo estipula vender mais jogadores do que comprar em 2025. A previsão para a atual temporada é arrecadar 1,5 bilhão em receitas, e isso inclui vendas de jogadores. O Wesley é, na avaliação do clube, o atleta que pode render mais dinheiro aos cofres rubro-negros. O diagnóstico do presidente BAP e sua equipe é de que os movimentos do Flamengo no segundo semestre de 2024 colocaram em risco as finanças, principalmente porque a antiga gestão comprou atletas Plata e Alcaraz antes de vender ativos. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. 17h10 em Campinas. Está no ar Esporte em Debate. Você participa pelo WhatsApp 971021493 para mandar mensagens. Mas também hoje nós temos presentes para você participar através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai concorrer a 4 ingressos para o Termas de São Pedro. E atenção, para participar, entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, ali no local onde o pessoal coloca comentários, tem um formulário. Você vai preencher esse formulário. É um formulário bem simples de ser preenchido. Não há qualquer tipo de dificuldade. Mas é necessário você preencher o formulário para concorrer aos ingressos. São 4 ingressos para Termas de São Pedro. E aí, durante esse programa, eu vou fazer o sorteio. Participe e boa sorte para você. 17h11, Esporte em Debate. Mesa de áudio, Pedro Piscinato. Ele que responde pelo áudio, que vai para todas as plataformas e também para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e o FM 85,7. E Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, rádio com imagem. Ele que opera o switcher, o equipamento que corta a imagem captada aqui do estúdio digital da Rádio Bandeirantes Campinas e coloca lá no canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, e a coordenação é de Gil Kleber. Intervalo, voltamos já já.
Qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h16. Esporte em debate hoje até 19h30. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera de hoje. Pensando nas carências do atual elenco da Ponte, se você pudesse escolher 2 jogadores da seleção brasileira hoje, quem você escolheria? Rafinha e Vini Júnior. Também a mesma pergunta pro Guarani. Quem você escolheria? Eu escolheria um zagueiro e um meio-campista. Aliás, 2 meio-campistas. Não é? Eu escolheria o Rafinha, evidentemente, para ser o 10 do time. E eu acho que o Joelinton, que é muito forte na marcação, espero que ele faça um bom jogo hoje. Seriam as minhas escolhas, Batista. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas possui também uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando, Gustavo. Diz aqui, boa tarde, Batista e toda a equipe. Eu iria trazer o Rafinha para ser reserva do Elvis e o Vini Júnior para disputar posição com o Jean Dias. E colocou vários emojis de risada. Gustavo Donegá, Ponte Pretano, Vila Georgina, Campinas. Abraço para você, Gustavo Donegá. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, Batista. Nenhum jogador Nutella dessa Sele Nutella pede rato hoje. 2-0 para os hermanos. Abraço, Adriano de Serra Negra. Abraço para você, Adriano. Batista, Ricardo Oliveira, 22 anos. Pelo site O Gol, ele fez 18 jogos, 4 gols em 3 anos. Fisicamente preocupante. Pouca experiência de jogos no profissional. Acho mais coerente dar chances para a base ou trazer o Popó do Capivariano. Temos de centroavante Danley, Bruno Lopes e Gustavo 25. E o Ricardo Oliveira. Me parece uma peneira no profissional. Pedro Henrique, Fazenda São Quirino.
Abraço para você, Pedro Henrique, muito obrigado pela sua participação. Olha, pode ser, né, que a Ponte esteja aí, alguém deve ter indicado, dizendo que é bom jogador, e a Ponte tem se dado bem, né, com esse tipo de jogador nos últimos tempos. Aconteceu isso com o Moisés, o próprio Gé. O Gé, que era da zona leste de São Paulo, disputava amador. E aí estava disputando aqui o campeonato da 4ª divisão pela Itapirense. E aí o Ivo Sec foi quem trouxe a informação e a Ponte passou a monitorar o jogador. Então, mais lá para trás também teve Birubiru. A Ponte teve um ótimo resultado. Quando ele foi anunciado que a Ponte ia trazer o Birubiru, todo mundo ficou espantado, achando que era o veterano lateral esquerdo, não é? Meia, que jogou na equipe do Corinthians, mas era homônimo e acabou dando ótimo resultado. Eu, assim, não para resolver o problema, se bem que no caso do Gé resolveu, no caso do Moisés resolveu muito também. Mas se tem possibilidade de fazer um bom negócio, é você buscando a pedra bruta. Eu falei hoje, lá na tela da Band, porque Ponte e Guarani estão monitorando os jogadores que estão envolvidos aí nas semifinais da Série A2. Agora ficou mais difícil, porque os jogadores que se destacaram e que estão aparecendo, tá assim de gavião atrás. Monte de empresário, times que estão querendo, todo mundo quer o jogador que está se destacando na Série A2. Então esse trabalho tinha que ter sido feito lá no começo, quando tinha lá em disputa a fase de classificação. Para quem é olheiro, para quem tem habilidade em observar e conseguir saber que aquele jogador é bom, vai dar bom jogador ou não, esse profissional, ele tem condição de fazer essa avaliação. Agora fica mais difícil. Então, se tem um jeito de fazer dinheiro, de conseguir um bom resultado financeiro, técnico e financeiro, é pegando jogador desse tipo. Completamente desconhecido, fora do eixo do futebol, buscando em locais distantes e trazendo para fazer essa espécie de peneira. Pode dar errado? Claro que pode. Muitas vezes você acha que é um diamante. Aí, na hora de verificar, né, corretamente, você vai ver que não é nada daquilo, é apenas uma pedra sem valor. Mas a única maneira que tem de saber é garimpando, é sendo garimpeiro. Então, nesse particular, a Ponte está correta. Agora, o jogador vai resolver o problema de gols da Ponte na Série C? Não. Aí é uma outra história que não tem nada a ver com isso que eu estou dizendo. Bem, é o seguinte, ouvinte participando. Alô, CH, quer falar alguma coisa a respeito desse assunto? Jogador Ricardo Oliveira, pelo menos o nome, ele tem nome de goleador, hein, CH? Ah, recomenda, o nome recomenda muito. É mais ou menos na linha que você acabou aí, de maneira muito correta, abordando essa aposta da Ponte. Eu acho que não tem outra alternativa. Porque jogador já pronto, mais conhecido, o futebol de Campinas não tem condição de contratar para a Série C. Campeonato deficitário, não é? Agora, esse esforço de observar as divisões inferiores do Campeonato Paulista, como você disse, já deveria estar acontecendo. Não acontecer agora. Tinha que estar observando desde o ano passado, não é? Você tem que ter um cara que só faça isso dentro do clube, que vá observar jogadores para trazer oportunidade. De repente, o Ricardo Oliveira é uma oportunidade, como você colocou, mas não dá para saber. Se você pegar a ficha corrida do rapaz, não recomenda.
Nem o JP que vem da Internacional de Limeira aí para o Guarani. Não recomenda. Essa é a verdade. Vamos falar do japonês, por exemplo? Ninguém sabe. É uma aposta. E os dois times têm feito muito isso, com raras exceções neste momento. E eu também não estou mais esperando além do que está sendo apresentado. Eu espero dos dois times é que, com mais espaço para treinar, os dois comandantes melhorem a condição dos seus respectivos times. Mas em termos de escolha, contratação, o caminho é esse. Infelizmente, é tentativa e erro. Vai, aposta, um dá certo, o outro não dá, e assim caminha o futebol de Campinas. Boa tarde a todos. Difícil escolher algum jogador para o Bugrão. Sou do tempo em que seria muito fácil, mas infelizmente acho que prefiro Sarará e Anderson Leite na meiuca. E ele colocou, né, aquela expressão de risada RS. Abraço, Maurício Damasceno do Taquaral. Abraço para você, muito obrigado, Maurício. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, equipe Band. E aí, Batistão, como é que tá? Tudo certo aí? Batistão, eu acho que jogador da seleção pra Ponte aí, Vini Júnior e Neymar, né? Agora você estava falando sobre o Gé aqui, tinha um jogador também, que aqui da minha região aqui, acho que de Adamantina ou de Andradina, também que jogava, era um grandão, um centroavante. Acho que depois ele foi pro Santos, também jogou na Ponte, era do Amador também, jogava aqui no Amador, aqui em Andradina, que é a região minha aqui, Andradina, Adamantina, não sei mais ou menos que cidade que é, que também foi pra Ponte, deu certo, porque a Ponte vendeu ele, era um grandão, um cabeludão, acho que tá jogando no estrangeiro, agora no Japão, parece, se não me engano. Eu só não consigo lembrar o nome dele. Falou, Batistão, um abraço pra todos vocês aí, Moisés de Galha. Abraço, Moisés, grandão, cabeludão. Bom, alguém vai lembrar, né? Os nossos ouvintes são extremamente bem informados e com ótima memória. Eu não estou lembrando desse cabeludão que jogava amador aí na região de Andradina e veio para a Ponte. Mas já alguém vai mandar uma mensagem falando desse atleta. Batista Edinaldo reeleito presidente da CBF. Ou seja, a CBF continua sem comando. Gostaria de ouvir a opinião do Carlos Henrique. Abraços, Laco. Olha, Laco, o CH vai dar a opinião dele, mas veja só a situação, né? Não estou nem dizendo com relação às federações, porque aí existe um outro esquema, a chamada compra de votos. Mas com relação aos clubes, cada federação cada voto tem peso 3. 20 clubes da Série A têm peso 2. E 20 clubes da Série B, peso 1. 26 clubes, entre Série A e Série B, votaram no Edinaldo Rodrigues. Ou seja, mais de 60% dos clubes estão, portanto, aprovando a administração do Edinaldo Rodrigues. Então não estou nem colocando aí a questão das federações. Estou colocando os clubes. Os clubes, mais de 60% dos votantes, são 40 clubes, estão satisfeitos com a administração do Edinaldo Rodrigues. Pois não, CH, o Laco, quero ouvir a sua opinião, por favor. Bom, na sexta-feira eu fiquei sabendo, acho que você também já sabe, que o salário do Edinaldo é de mais de 380 mil reais por mês. Aí a arbitragem ganha o que ganha, e todo mundo metendo o pau com razão na arbitragem. A falta de critério, protocolo completamente distorcido. Tá tudo de ponta cabeça no futebol brasileiro, é só observar a seleção, como é que ela tá. Troca treinador toda hora, né? Não tem explicação essa falta de... essa unanimidade, 100%, aclamação, isso não é bom em nenhum órgão, nenhum. Você tem que ter
o contraditório, a oposição, né? Essa coisa me cheira muito mal. O Edinaldo Rodrigues, ele é um político de carreira. E a coisa que ele faz com competência é fazer política. Isso não tem nenhuma dúvida. Vide que ele ficou à frente da CBF, sustentado por uma liminar, e agora consegue 100% dos votos, federações mais clubes. E mudou o estatuto. Vai ficar até 2030, já está aclamado, e agora permite reeleição. Então ele pode ficar até 2034. O futebol está padecendo. Nós estamos morrendo. E o Ronaldo não era alternativa, tá? Não era alternativa. Precisam surgir outras forças. A não ser que, isso é uma coisa que eu pensei de sexta para cá, que os clubes fizeram um grande acordo com o atual. Ó, nós vamos... Eu não tenho informação, tá? Eu tô querendo entender, diante de tanta coisa errada que a CBF faz, essa unanimidade no nome do Edinaldo. Isso só pode significar, eu espero que sim, o seguinte: estou hipoteticamente colocando uma situação aqui, ó. Edinaldo, todos nós vamos apoiar aqui você, Série A e Série B. Eu não estou falando de federação, tá? E é o seguinte, só que você vai ter que entregar o comando do futebol brasileiro, Série A e Série B, para as ligas. Para o pessoal aí, Liga Forte, Liga União. Porque não é possível. Tantos clubes reclamando de arbitragem, de remarcação de jogo, não venham depois reclamar da CBF, hein? Não venham. Falar de VAR, falar de falta de profissionalização da arbitragem, de falta de qualidade técnica. Então, vocês estão apoiando o que está aí faz muitos anos e não funciona. Então, eu espero que por trás dessa aclamação tenha um grande acordo para sair das mãos do Edinaldo, para que o futebol brasileiro viva outros momentos, outros tempos. Eu espero. Mas, sinceramente, acreditar mesmo, não acredito. Olha, além desse salário, né, que o CH falou que o Edinaldo Rodrigues recebe, e é verdade, ele ganha 5 milhões anuais, o que dá, incluindo aí 13º, que tem direito, cerca de 383 mil reais por mês. Mas, como membro do Conselho da FIFA, ele ainda ganha 300 mil dólares, cerca de 1 milhão e 700 por ano. A FIFA paga 1 milhão e 700 por ano para que o Edinaldo Rodrigues seja membro da entidade. Você acha mesmo que com uma boca dessa, né? Que olha, é difícil você encontrar executivos de multinacionais com 4 faculdades, com pós-graduação, um doutorado, para ganhar um salário mensal deste de 380 mil reais. Nem metade disso. E um presidente de federação, de confederação, está muito acima de qualquer profissional. Médico, engenheiro, de qualquer profissão. Ele está muito acima, ganhando 380 mil reais por mês e mais 1 milhão e 700 por ano para ser membro da FIFA. Você acha mesmo que ele vai entregar o comando da CBF para os clubes? É difícil acreditar nisso. E aí até um ouvinte nosso perguntou assim, falou hoje, né? Pelas redes sociais a gente faz muito contato. Por que que o Ronaldo Fenômeno não foi até o fim? Por que que ele não concorreu? Não registrou uma chapa só para ter um concorrente? E aí é o seguinte, por que que o Ronaldo não foi até o fim? Porque ele tentou conversar com as federações e todo mundo bateu a porta na cara dele.
3 ou 4 federações abriram as portas para o Ronaldo Fenômeno. E mesmo aquelas que abriram, o caso da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, ele concordou com várias questões que foram colocadas, com insatisfações que o Ronaldo Fenômeno disse que tinha, e ele disse que também tinha, né, o Reinaldo Carneiro Bastos, mas que não assinaria uma chapa para concorrer contra o Edinaldo Rodrigues. Então está tudo cooptado. Como é que o Ronaldo levaria adiante uma candidatura dessa? Mesmo que todos os clubes votassem nele, não teria votos suficientes. Porque 20 clubes da Série A são 40 votos. Cada voto tem peso 2 na Série A. Na Série B o voto tem peso 1. São 20 clubes, 20 votos. São 60 votos. Mas tem 27 federações, com peso 3. Então dá 81 votos. Ele perderia de qualquer maneira. Então é aquela história, né? Tem um velho provérbio nativo americano que diz o seguinte: se você descobrir que cavalga um cavalo morto, a melhor estratégia é desmontar. Não adianta. O Ronaldo estava cavalgando em cima de um cavalo morto. Aí o que adianta ele comprar um chicote novo, mais forte, para bater nesse cavalo? O que adianta ele colocar ferraduras novas nesse cavalo? O cavalo não vai andar, pô. O cavalo está morto. Então o que ele fez? Ele desceu do cavalo, abriu mão para concorrer num negócio que está tudo cooptado e não tem como concorrer com o Edinaldo Rodrigues. Ele vai ficar lá até quando ele morrer. E aí, né, não tem jeito, porque o cara morto não tem como continuar comandando o negócio. Aí tem que colocar um outro no lugar. E provavelmente esse que vai entrar no lugar é alguém do staff, alguém, para não dizer do bando, né, mas alguém que é da confiança dessa equipe que está comandando a CBF. Então esquece, não terá nenhuma alteração e modificação e não vai existir nenhum concorrente para as próximas eleições na CBF. 17h38 em Campinas. Alô, você que está aí começando ou está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor. E com Pisocol, você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção. Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita, é tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. 17h39, ouvinte participando. Boa tarde, diz aqui o ouvinte. Elvis tá fazendo jogo treino? Tá fininho, né? Já tá animado para ser artilheiro isolado da Série C, seu CH. E o Jean Carlos tá treinando? Carlos do Jardim do Lago. A Ponte fez um jogo treino contra a Portuguesa, venceu por 3-1. Gé e Elvis não jogaram.
e o Jean Carlos também não esteve presente. Então, respondendo, né, a sua questão, eles não estão, Gé e Elvis, fazendo o jogo treino. 17h40, vamos falar do Guarani. Chegando no ar da Bandeirantes, Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Alô, torcedor bugrino, em ansiedade de ver o time em campo novamente? Primeira partida na Série C do Campeonato Brasileiro vai ser em casa, hein? Confronto contra o Maringá no estádio Brinco de Ouro. Bugre que se reforçou e tem se reforçado, né, após a disputa do Campeonato Paulista. Já estão integrados ao grupo o Pablo Baianinho e também o Ryuta Takahashi. Os últimos jogadores aí que chegaram, né, aprovados nos exames médicos, ainda não oficialmente anunciados como reforços. Anúncio apenas o Lucas Macedo, atacante. Aliás, né, Lucas Macedo vem fazendo gols aí nos jogos treinos, tem sido destaque do sistema ofensivo do Bugre nesta intertemporada visando a disputa do Campeonato Brasileiro. E com a chegada desses jogadores, né, que são aí jogadores ofensivos, a busca agora do Guarani no mercado é para jogadores do sistema defensivo, né, volantes, zagueiros e laterais. Um dos nomes que agradam à diretoria e que a conversa já está bastante avançada é do lateral direito JP Galvão. Ele pertence ao Botafogo, estava emprestado, disputou a última edição do Campeonato Paulista pela Inter de Limeira e pode pintar aí como novidade para integrar o grupo, né? Até porque com a saída do Ian Henrique para o Internacional de Porto Alegre, fica o Lucas Justin, que deverá ser o titular na lateral direita. O JP Galvão seria, portanto, para ser uma opção ali, uma opção de qualidade também no lugar do Lucas quando ele não puder atuar. É aquela ideia, né, do técnico Maurício Souza de sempre ter 2 bons jogadores para cada posição, até para ter uma rotatividade em um campeonato difícil como é a Série C do Campeonato Brasileiro. Por isso, o radar do Guarani nesse momento está voltado para o sistema defensivo, para a contratação de jogadores e reforçar esse time comandado pelo técnico Maurício Souza. As informações do Bugre aqui no Esporte em Debate. 17h43 em Campinas. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos e com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutualmente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 17h44 em Campinas. A Ponte vai jogar, a Ponte Sub-20 joga amanhã às 15h, enfrentando o Ituano, partida do Campeonato Brasileiro da Série B. Então tem o Campeonato Brasileiro da Série A. Inclusive o Maurício Souza, que é técnico do Red Bull Bragantino, ele foi campeão brasileiro do Sub-23.
E agora tem também a Série B do Campeonato Brasileiro no Sub-20. E o jogo inaugural da Ponte é amanhã, às 15h. Joga no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte normalmente manda os jogos lá em Itapira. Itapira ou Serra Negra? Enfim, manda os jogos fora de Campinas. Mas esse jogo a Ponte vai realizar no estádio Majestoso. Os próximos ainda não têm a confirmação, mas este está programado para amanhã com portões abertos. E aí, CH, é uma boa oportunidade, né? Para a torcida e também para a imprensa observar algum talento, algum jogador que possa se destacar nesse time sub-20. Em CH? Não há dúvida disso. Eu acho que essa determinação ou escolha do Moisés Lucarelli para receber e abrigar esse jogo, eu tenho a impressão que é exigência da CBF. Então, não tenho certeza. Estou tentando entender, né? Que nós estamos prestes a começar o Brasileiro da Série C e quanto mais preservar o estado do gramado, melhor. Agora, precisa ver se fora dessa praça a Ponte tinha autorização ou foi obrigada a jogar no Moisés Lucarelli. De qualquer maneira, eu gosto do campeonato, acho que é uma oportunidade para a torcida assistir o time sub-20, né? E tomara, a gente torce muito para que a Ponte faça um bom campeonato. Não apenas participe, que ela utilize esse campeonato para formar novos jogadores, para despontar novas promessas, para alimentar o time de cima. Esse é sempre o desejo e o objetivo. Tomara que na prática as coisas aconteçam, Batista. Bem, atendemos então a solicitação do Jefferson, que pediu para a gente falar aqui do brasileiro da Série B Sub-20. Jefferson Ponte Pretano do Jardim Flamboyant, em Campinas. Ele manda um abraço também para você. Vou tentar descobrir, né, qual é o provável time que joga nessa partida amanhã contra o Ituano, tá bom? Se conseguir até o final do programa, eu coloco no ar. Ouvinte participando, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Boa tarde, equipe Nota 1000 da Rádio Bandeirantes, futebol de Campinas. Ô Batista, não adianta. Esse pessoal aí que comanda o futebol, eles gostam de bagunça, eles gostam de coisa bagunçada. Ou qualquer pessoa que entenda um pouquinho vê aí que vocês imaginam se o Ronaldo, com o conhecimento que ele tem influência mundial. Se esse homem entra na CBF, imagina o futebol que não... A tendência era melhorar bastante. Mas não, eles gostam de bagunça. Depois não fica reclamando aí que joga 70 vezes por ano. Um abraço aí, César Barão Geraldo. Abraço, César. Mais um. Alô, boa tarde para todos da Band aí, Carlos Batista, CH. A minha opinião é o seguinte: jogadores da seleção atualmente para jogar na Ponte Preta é difícil, porque já tivemos Carlos, Paulose, Oscar, Mestre de Cá, todos, sem falar em outros mais, né? Então fica difícil mesmo colocar esses Nutella para jogar na Ponte Preta. Mas entre atacantes eu colocaria o Vini Júnior. O Neymar já não joga mais futebol. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista, integrante da mesa da Bandeirantes, Fernando Ponte Pretano, Sumaré. O Batista, a Ponte Preta está atrás de atacantes, de jogadores aí. Por que ela não contrata os dois aqui? Acabou com o sonho dela na Copa do Brasil. O gordo centroavante e o magrelinho lá, que deu 2 canetas no zagueiro. Abraço. Valeu, um abraço, muito obrigado pela sua participação. O CH falando do Guarani, que tem aí o interesse na contratação desse Marquinhos, que é do Volta Redonda.
Conhece o jogador? Tem aí alguma informação sobre o Marquinhos? Poucas, Batista, poucas. São jogadores que estão sendo garimpados pelo Guarani a custo quase zero. Essa é a informação que eu tenho, isso é informação. Agora, esses que estão sendo especulados, Batista, eu já desisti de ter esperança, porque a realidade é outra. Não adianta eu achar uma coisa e a realidade financeira é outra. Agora, dentro dessa limitação financeira, e esse é mais um jogador que se enquadra nesse novo período do Guarani, não é? São jogadores que a maioria, a não ser que provem o contrário, são apostas, né? JP Galvão, o japonês, esse Marquinhos, entre outros jogadores. A posição que o Guarani mais precisa, jogadores de meio campo, o Guarani deveria buscar no mercado o mais breve possível. Não sei se não está conseguindo ou se eles estão satisfeitos, né, com o que tem no elenco. Por isso que eu perguntei para o Maurício na semana passada a respeito do centroavante e do meia de ligação. E o próprio Pastana disse, ó, nós estamos satisfeitos ou não vamos atrás de um centroavante para o lugar do João Marcelo e meia de articulação, o futebol moderno. Não existe mais esse jogador, não é verdade. O Maurício concordou com a gente. Maurício Souza, técnico do Guarani, nos concedeu na tela da Band a semana passada uma entrevista exclusiva. Eu fiz questão de perguntar isso para ele, para entender o que o Guarani está buscando no mercado. Atacante não é. Porque em relação ao atacante, o Maurício assinou embaixo que disse o Pastana. Nós não estamos porque nós temos aqui opções e estamos, segundo o Maurício, satisfeitos, e o Pastana também, com o que nós temos. E que eu vou dizer lá em casa, né, Batista? Eu tenho convicção de uma coisa, eu não vi o time jogar. Se de repente, com esse tempo de treinamento e com essas peças desconhecidas, o time melhorar, eu virei aqui e mudo minha opinião. Mas pelo que eu assisti no Campeonato Paulista, esse time que aí está do Guarani é insuficiente para você sonhar com acesso. Insuficiente. Pode acontecer? É futebol. Futebol acontece muito disso, mas não é provável. O mais provável é que o time apenas participe da Série C. Agora, repito, esses nomes desconhecidos, essas apostas, pelo menos tem uma vantagem, que eu acho positivo. O Guarani está trazendo jogadores mais novos. Isso é mais interessante do que você trazer jogadores mais velhos que a gente sabe que passaram por 10, 12, 14 clubes e não vingou em nenhum. Então essa coisa de, mas é muito jovem, é melhor do que o perna de pau ou duvidoso mais velho. Então nesse aspecto eu acho que o Guarani acerta. Esse Marquinhos tem 26 anos, é um jogador mais experiente. É um jogador de beirada, não é centroavante, é atacante, é destro e ele já jogou no futebol paulista, jogou no Mirassol. Ele, no ano de 2025, Campeonato Carioca, 9 jogos pelo Volta Redonda. Não é de marcar gols. Pelo Mirassol, em 2024, foram 11 jogos e ele não marcou nenhum gol. Não marcou gol também pelo Volta Redonda. E ao longo da carreira, ele já passou pelo CSA, já passou pelo Confiança e também Boa Vista do Rio de Janeiro. Nunca marcou muitos gols. Em 2021, foi quando ele marcou mais gols pelo Boa Vista do Rio de Janeiro. 26 jogos, ele marcou 6 gols. Aí, depois marcou 4 pelo CSA, pelo Volta Redonda 4 também. Mas nos últimos anos, ele, pelo menos nos 2 últimos anos, não tem feito gols. Mas é um atacante. É atacante de beirada. É destro, mas joga pela ponta esquerda. Marcos Vinícius da Silva. Marquinhos tem 26 anos. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ô Batista, boa tarde. Pergunta pro CH aí se não era bom a CBF aproveitar aí esse sub-20, a Série B do 20, sub-20,
para fazer as preliminares da Série C, que nem era antigamente. Um abraço, Furlan de Vinhedo. Abraço, Furlan. E aí, CH, você foi citado pelo Maurício Furlan. Olha, Furlan, eu sou do tempo que era comum a preliminar ser um jogo de categorias menores, ou do time segundo, do time que viria depois na partida de fundo. Mas agora só tem empecilho. Por exemplo, no futebol paulista, o espetáculo, o evento é da federação ou da CBF. Então precisava a CBF instituir isso, que eu acho pouco provável. Por quê? Por causa da manutenção da qualidade dos gramados. Então, você sabe, você deve concordar, eu parcialmente concordo, eu acho que parcialmente você também vai entender o que eu estou colocando, que quanto menos jogos você fizer naquele gramado, mais condição ele tem para poder ter mais saúde na sequência. Quanto mais utilizar o gramado, mais você detona o gramado. Agora, mesmo jogando só com o time principal, eu não estou fazendo defesa de nada. Eu estou aqui fazendo uma reflexão para que todos pensem. Agora, vale a pena, não que o sub-20 não seja importante, não é isso que eu estou dizendo, mas não seria melhor arrumar uma outra praça com uma condição legal de gramado, para não prejudicar nem o Brinco, por exemplo, e o Majestoso, no caso da Ponte, o Majestoso? Isso é uma decisão muito delicada de ser tomada. Agora, tirando isso, eu adoro esse tipo de ideia. Deveria ter continuado. O problema é que agora tem muitos pensadores no futebol, né? Veja o que os fisiologistas fazem na maioria dos times. Eles tiram o jogador do time titular. Ó, esse aqui vai machucar e você não pode ser utilizado. Ou você vai utilizar o Carlos Batista, só pode jogar 20 minutos. Se jogar 25, estoura. Então o futebol tá desse jeito, né? É muita teoria, é muita estatística, é muita teoria em todos os sentidos, e aí a prática fica prejudicada. Eu lamento muito disso. Eu vou repetir. Eu sou do tempo do torneio início, de jogos isso quando eu não era cronista, quando eu era muito pequeno e tinha até em Jundiaí, no Paulista, né? Todo jogo do time principal tinha lá um jogo de infantil, de dente de leite, toda hora tinha, e é legal pra caramba isso. Agora, infelizmente, as coisas mudaram, né, Batista? Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes Guarani e Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo, a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Então ligue 0800 1102. 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou então visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e toda a sua família. Seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. 18 horas em Campinas, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Chegam de contar, eu confio na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icapum Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes, porque hoje tem super clássico. Brasil e Argentina se enfrentam às 9 da noite, horário de Brasília, no estádio Monumental de Núñez, casa do River Plate em Buenos Aires, pela 14ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo para 2026. A provável escalação do Brasil, aliás, praticamente é o time que vai começar. Dentro do gol, Wesley, Marquinhos, Murilo e Guilherme Arana, André, Joelinton e Rafinha, Vini Júnior, Rodrigo e Matheus Cunha, a equipe do técnico Dorival Júnior. Já a Argentina, do Lionel Scaloni sem Messi, com Dibu Martínez no gol, Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes e Enzo Fernandes, Macalister, Almada e Julián Álvares. Apita o jogo Andrés Rojas, da Colômbia. O árbitro de vídeo será o John Perdomo, também da Colômbia. 9 da noite, a bola rola na Argentina, eliminatórias da Copa. Tem Brasil e Argentina. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18:05, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Opa, boa noite com sol quente ainda, mas legal. Boa noite a todos, Batista. Abraço pra você,
Um grande abraço para os amigos aí da Bandeirantes, especialmente agora, nesse horário consagrado, né, do nosso Esporte em Debate. Hoje tem esse clássico aí que para muitos, é o maior clássico do planeta, né? Há controvérsias, há quem concorde com isso, há quem discorde, mas eu acho que se não é o maior, tá entre os 2 ou 3 maiores clássicos do futebol mundial. Eu acho que pela rivalidade, pelos títulos conquistados, a Argentina tem 3, o Brasil tem 5, que estou falando em termos de Copa do Mundo, mais títulos mundiais interclubes, mais jogadores excepcionais, né? Você pegar uma linhagem aí de Pelé e Maradona, pegar Messi e Zico, meu Deus. Então, para mim é o maior clássico do futebol mundial. Mas vamos lá, hoje grande transmissão aqui pela Bandeirantes. E no Fala Galera de hoje, vindo aqui para o nosso ambiente mais doméstico, torcedor pontepretano, pensando nas carências do atual elenco alvinegro, se pudesse escolher 2 jogadores da seleção brasileira, hoje, quem você escolheria? Legal esse exercício aqui, né? Eu tô vendo aqui que o Fala Galera do Guarani é igual. Então, não vamos perder muito tempo, não. Eu traria pra Macaca o Rafinha e o Vini Júnior. E eu traria pro Guarani o Vini Júnior e o Rafinha. Batista. São 18h07. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. E tem o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança. Anote aí o endereço. É a Avenida Oswaldo Veiga, 628, ali, ao lado da John Boy do Lope. Inclusive, quem estiver pela John Boy do Lope, dá para avistar a fachada, a imensa fachada do Iga Atacado. E você pode chegar lá fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Ou, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas em Campinas. Você, além dessa loja, você também tem loja nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, ali na divisa, bem na divisa com a Americana, e tem a mega loja do Iga Atacado em Sorocaba. Bandeirantes. Vamos lá, Tigrão, a sua opinião aí, jogadores que estão sendo especulados pelo Guarani Futebol Clube. JP Galvão e esse Marquinhos. Eu lembro que o ano passado tinha um Marquinhos, jogador rápido, jogava pela beirada do campo, jogando pelo Mirassol. É esse mesmo Marquinhos aí do Volta Redonda que o Guarani tá atrás. O JP é lateral, né? Lateral direito. Lateral direito, eu me lembro muito bem dele. Batista, eu gosto dos dois. Eu acho que pelo padrão de qualidade atual do elenco do Guarani, eu posso, com um pouco de boa vontade, mas sem exagero, posso considerar sim como reforços. Eu traria, desde que
dentro de uma realidade financeira do clube, sem nenhuma loucura, eu traria os dois sim. Acho que vão ajudar muito, assim, para ser bem objetivo. E é o seguinte, né? Até pergunto para você e quero ouvir o CH também. No caso de contratar o JP Galvão, quem é que vai ser o titular? O Justen ou o JP Galvão? Quem é que joga mais, na sua opinião? Mais experiente, apesar de jovem também, mas eu acho que está mais pronto o JP Galvão. E para você, CH, quem é que joga mais aí, na sua opinião? JP Galvão ou Lucas Justen? Eu não tiraria o Justen do time titular, não. Eu tenho algumas ressalvas com o JP Galvão, conheço o jogador, já pesquisei sobre. Acho que ele tem experiência realmente, como o Tigrão falou, é verdade. Mas eu sou mais o garoto, se é que dá para chamar de garoto. Para mim, o Justen deve continuar, e eu senti isso do Maurício também. Porque quando eu perguntei da ida do Ian para o Internacional, ele tratou de encher a bola do Justen para mim. Então, mas eu também acho isso. Não é só o treinador do Guarani que acha, não. Ouvinte no ar, 18h11. Ô Batista, boa tarde, tudo bem? Edson Lensano aqui da Chácara Primavera. Agora eu vou falar da entrevista do seu Pastana, né? O seu Pastana não consegue achar um meia esquerda. Não um batedor de falta, um meia esquerda, o Guarani. Agora, como é que ele vai achar um meia esquerda, né? Ele já está aí, vai fazer um ano. Ele não conseguiu ver João Marcelo, que estava em casa. Ou se ele que estava aí, diretor de futebol, não conhece o jogador da base, que tem capacidade de jogar no profissional, como é que ele vai contratar um meia? Não vai conseguir contratar nunca. Ele é muito bom para falar, mas para trabalhar, para resolver mesmo, sabe nada, hein? Fraquinho, fraquinho. Boa noite para vocês. Boa noite, um abraço, obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista. Isso demais. A diretoria do Maringá está computando 12 pontos já contra os times de Campinas. Sábado passado, o time chegou na final, perdendo de 2-0 em 10 minutos. Empatou, chutou 4 bolas na trave. Um time formado só com gente desconhecida, uma folha de pagamento de não chega a 400 mil por mês. E tá aí. Só que tem uma gestão honesta, uma gestão de gente que quer trabalhar, sem vaidade, um técnico que está há 3 anos e meio no time. Conclusão: enquanto a gente na Ponte Preta fica aí catando essa véia arada para jogar, um protecionismo desgraçado, tem que contrata o jogador para jogar numa posição, põe outro para jogar naquela posição, uma troca-troca de uma coisa que não tem tamanho. Vamos ver no que vai dar. Um abraço, isso demais. Abraço, muito obrigado. Não tem jeito de ganhar 12 pontos, né? Só se cada partida valer 6. Porque vai jogar uma vez só. São 20 clubes, 19 jogos. Então o Maringá jogará uma vez contra a Ponte e uma vez contra o Guarani. E aí, se os dois de Campinas se classificarem, aí pode ser que aconteça, né? Porque são 4 times que vão se classificar. Aí na segunda fase, aí teria que ganhar mais 3 pontos cada time, para dar aí o total de 12 pontos. Mas na primeira fase não é possível. Então, e aí também, né, os 3 times, para dar certo isso, os 3 times teriam que cair no mesmo grupo. Porque como é que funciona, como é que é o regulamento? 19 jogos na primeira fase, classificam-se 8. E aí os times serão separados em 2 grupos de 4. É 1 e 2, né? Os 2 primeiros colocados enfrentando o 7º e o 8º. Terceiro e 4 pegando o 5º e o 6º. Então, e aí separa 2 grupos de 4. Aí joga dentro do grupo. Aí, ida e volta. 6 jogos. E os 2 primeiros de cada grupo
já sobem para a primeira divisão, aliás, para a Série B de 2026. Então, são 2 campeonatos distintos. E para dar 12 pontos, os 3, o Maringá e os 2 de Campinas, têm que cair no mesmo grupo. Mais um ouvinte no ar. Batista, CH, Gleger, Tigrão, na escuta. Boa tarde, Edvalmir. Olha, quanto ao rapaz lá de Volta Redonda, se eu não me engano, já moiou. Volta Redonda parece estar na Série B, não é? Ou é D? Se for na D, pelo amor de Deus, aí matou a gente de vergonha. Que o cara preferir ficar na Série D do que vir para a Série C no Guarani é porque a gente está sem credibilidade. Mas se for a Série B, aí eu concordo com ele, tá uma fase acima, beleza. Mas se o Volta Redonda tiver na Série D, é uma vergonha pra gente, viu? O cara declinar, vir jogar no Guarani na Série C, para jogar na Série D, aí vai ser demais. Ô CH, eu vou discordar um pouquinho, 50% aí de você, sobre esse negócio do gramado. Gente, eu era moleque, a gente ia pro Arruda, pra Ilha do Retiro, pros Aflitos, lá pra Caruaru, assistir jogo. A gente chegava cedinho e assistia a preliminar, que era do aspirante, naquela época a gente chamava aspirante. Puta, tô velho, hein? Aspirante, assistia a partida do aspirante. E depois o jogo principal. Eu nunca vi nenhum repórter da Rádio Clube de Pernambuco, Rádio Jornal, Rádio Caturité reclamar, ou algum jogador reclamar que o gramado estava ruim, estava não sei o quê. Rapaz, o que a gente tem hoje é futebolista com mimimi miserento, não jogam nem pedem santo. Se brincar, é pior do que eu quando eu jogava bola, que o técnico não queria me botar para jogar nem pagando. Se eu pagasse a ele, ele não me botava ainda. Ele pegava o dinheiro e botava eu no banco. Cara, pelo amor de Deus. Por isso que nosso futebol está na Série D, D de dado do futebol mundial. Lamentável. Olha, o Volta Redonda está na Série B. Ele foi campeão da Série C em 2024. Então vai disputar a Série B e não a Série D. Assim, o som é parecido, né? Mas são letras diferentes. Então o Volta Redonda disputar a B e não a D de dado. Tá bom, Edvalmir? É isso aí. B de bola. E não D de dunda. Eu tive um amigo lá na escola de Química. Ou D de Duni. Duni. Ou de Dunga. Agora, eu tive um amigo de colégio técnico, que o apelido dele era Dunda. Você já pensou com essa semelhança entre o D e o B, hein, Batista? Complicado, hein? Tem que ficar muito esperto para não cometer nenhum deslize. É mais ou menos igual aquela frase quando o cara fala alguma coisa meio estranha, ou alguma coisa complicada, ou algum feito meio estranho. Eu sempre digo, aí você esfola a cabeça do meu pai. Tem que ficar ligado para não cometer nenhum deslize. São 18h19, informações da Ponte Preta, Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca segue se reforçando para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Ponte acertou a contratação do atacante Ricardo Oliveira, 22 anos, disputou o último Campeonato Paraense pelo Carajás, e chega como uma aposta. O estádio Moisés Zucarelli, quem sabe aí, para ser o homem-gol da Ponte na sequência da temporada na disputa do Campeonato Nacional. O contrato do Ricardo Oliveira vai até o final da Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte dando uma reforçada, né, no elenco depois da disputa do Campeonato Paulista e também da Copa do Brasil. Quem concedeu entrevista foi o zagueiro Danley, ele que é uma aposta também para o sistema defensivo ponte pretano. Ele se apresenta ao torcedor da Macaca, fala um pouco das suas características, o zagueiro Danley da Ponte Preta, vamos ouvi-lo.
Eu sou o Darley Santos, porque aqui tem outro Darley, né? Então tem que usar o sobrenome. Pela primeira vez na vida eu tô fazendo isso, não imaginava que ia acontecer comigo. Então, sobre a competição, já joguei 4 vezes, tenho 2 acessos. Tenho um acesso pelo Mojimirim em 2014, na altura era o rival do presidente. Tenho um acesso e título com o Vila Nova. Então, posso dizer que eu conheço um pouquinho do que a gente vai enfrentar. Minhas características obviamente, tem um jogo aéreo de imposição, mas também tem uns bons pés para sair jogando, porque eu acho que a ideia do professor Valentim passa muito por isso, então acho que eu consigo agregar isso no time. É o Darley Santos, né, se apresentando, ele lembrou muito bem, ele é o Darley Santos, porque tem outro Darley no elenco, é o atacante, né, o centroavante Darley. Teremos 2, portanto, na Ponte Preta aí na Série C do Campeonato Brasileiro. Ele diz, o Darley Santos, o que a Ponte não deve fazer durante a Série C do Campeonato Brasileiro. De achar que vai ser absoluta na competição. Esse é o erro maior que a gente vai ter, se a gente cometer. E acho que não vai ser por isso, pelos jogadores característicos que a gente tem aqui, pela experiência dos jogadores que aqui se encontram. Eu acho que vai partir muito por isso, de saber o nível de competitividade que vai ser a Série C, porque dentro do brasileiro ela é muito difícil, digo por experiência própria. Mas eu acho que esse erro não vai acontecer, porque, como eu disse, temos jogadores experientes, a gente vai saber o que a gente tem que se fazer e o que a gente não pode fazer dentro da competição. Humildade, sem dúvida nenhuma, deve ser esse o norte da Ponte Preta na Série C do Campeonato Brasileiro. Quem também falou com a assessoria de imprensa foi o Diogo Silva, goleiro, né, destaque da Ponte aí no começo da temporada, no Campeonato Paulista. Ele projeta como vai ser a participação da Macaca na Série C do Campeonato Brasileiro. Olha, eu disputei uma vez só, né? Mas a gente sabe que tá uma competição muito difícil. Eu tenho falado, né, para as pessoas que é uma Série B disfarçada, porque se vocês olharem as equipes que estão lá, tanto a Ponte como outras já jogaram Série A e figurinhas carimbadas da Série B. Então nós estamos bastante focados num treinamento de nível altíssimo, porque para a gente não ser surpreendido, para a gente desde o início ao fim fazer um grande campeonato e a gente conquistar o nosso objetivo, que é o acesso, e aí assim, depois com o acesso garantido, aí assim a gente pensar no título. Mesmo ainda com poucos jogos, né, vestindo a camisa da Ponte Preta, somente aí no Campeonato Paulista uma partida na Copa do Brasil, o Diogo já se tornou ídolo do torcedor, né? Foi eleito craque do jogo pela equipe Bandeirantes em diversas partidas, salvou a Macaca em muitos jogos. Ele fala sobre essa sua relação com a torcida e sobre o peso, né, de vestir a camisa número 1 da Ponte Preta. É a proporção que te dá, né? Com todo o respeito, né? O CRB, as outras equipes que eu atuei, talvez eu atuei assim do mesmo nível, às vezes até é melhor, conquistei mais coisas, né? Até por causa do tempo maior, mas é como o presidente fala, né? A visibilidade que a Ponte Preta dá, ela é bem maior do que os outros. A gente ouve agora também o Léo Cupertino, né, preparador físico da Ponte. O trabalho da preparação física é fundamental nesta intertemporada, né? Depois de uma sequência insana de jogos durante o Campeonato Paulista, agora um período bem maior de folga, de preparação para a Série C, o trabalho físico é muito importante neste momento. O Léo Cupertino, ele comenta, entre outras coisas, sobre o Elvis, né? O trabalho realizado com o Elvis. Elvis se machucou durante o Campeonato Paulista, ficou de fora da reta final na competição. Então o Cupertino agora explica como está sendo feito esse trabalho com o Elvis, visando a recuperação do meia já para o início da Série C. O Elvis é o seguinte, primeiro chegamos, conversamos com ele, né, para saber a motivação dele. Ele é um cara que é ídolo da Ponte, né, um cara que sente muito prazer em estar aqui, prazer em trabalhar aqui, se identifica com o clube. Então a gente apresentou uma proposta para ele para que a gente pudesse fazer um trabalho individualizado com ele. Mas o atleta precisa entender isso, a importância disso. Ele entende a importância dele para o clube, mas ele precisa entender que ele precisa performar para ele poder ajudar o clube no melhor que ele tem para nos dar. Então, assim, com certeza, desde quando nós chegamos, ele tem um trabalho específico para isso. A nível de fortalecimento, a nível de alimentação, a nutrição acompanha ele sempre, semanalmente. Os percentuais de gordura, ele vem cumprindo as metas. Então a gente espera que ele performe muito nessa competição. Principalmente, como eu falei antes, é uma competição que ela nos dá espaço para que ele possa o quê? Recuperar de uma atividade para outra. Então, às vezes, trabalhos de complementos que ele vem sendo feito, não só a nível físico, mas a nível alimentar,
entendeu? A nível de sono, de recuperação pós-atividade, e ele tem cumprido as metas, a gente está muito contente com isso. O torcedor Ponte Pretano quer ver logo o Elvis em campo, né? O maestro ali do meio campo Ponte Pretano. Outro jogador que o torcedor da Ponte espera ver em campo novamente é o Gé, o atacante, né, que nas temporadas, nas competições que disputou, sempre foi o artilheiro da Macaca na competição e está nesse processo de recuperação. Já é um trabalho mais longo, né? Passou por cirurgia, ficou de fora da reta final da Série B do ano passado, ainda não jogou nesta temporada. O Léo Cupertino detalha aí como está sendo a recuperação do Gé. Recuperando muito bem. Muito bem, vocês têm vindo aí, né? O Paulinho passa informações para vocês. É um atleta que já vem começando atividades de imprevisibilidade. O que a gente fala de atividade de imprevisibilidade? Ele já começa a trabalhar um pouquinho com o grupo, de uma forma de coringa, em alguns jogos reduzido, né? Vem cumprindo metas de trabalhos extra-campo também, né? A nutrição tem acompanhado ele. A gente tem algumas etapas a cumprir com ele, por exemplo, você faz algumas atividades que a gente chama de ações de alta intensidade, que vai ali até 20 km por hora. Ele já tem cumprido isso bem, agora a gente já começa a passar de 20 a 25 para cobrar um pouquinho, para ele ficar mais próximo dos sprints, entendeu? É um atleta que ainda a gente requer mais cuidado, porque a lesão dele vocês sabem que foi muito grave, mas é um atleta que nos dá muita esperança porque vem cumprindo também as metas que a gente estabeleceu para ele. Boas notícias passadas aí pelo Léo Cupertino, tanto com relação ao Elvis e também com relação ao Gé. É a Macaca, que estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa contra o Figueirense em Florianópolis. Falamos da Ponte, aqui no Esporte em Debate. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Por quê? Porque ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita ter surpresas desagradáveis. E na Rocha Autopeças você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre a loja mais próxima de você. Lá no site tem o endereço de todas as lojas. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. E aí, CH, o que você achou aí das entrevistas? Ouvimos personagens importantes aí na preparação para a Série C da Macaca, hein, CH? Sem dúvida, são jogadores aí que a gente pode chamar de participantes da espinha dorsal desse time do Valentim. O Diogo, eu não esperava tamanho performance como ele teve no Campeonato Paulista. Eu tenho certeza que o Diogo vai ser destaque no Campeonato Brasileiro da Série C. A Ponte está formando um time inteligente, interessante, organizado, mas muitos jogadores que estão chegando a gente precisa assistir, né? Tem vários jogadores aí que as informações são contraditórias, a gente não sabe se vai encaixar o time. Agora, uma coisa eu tenho certeza, isso serve para os dois times de Campinas. Com mais tempo de preparação, com um trabalho físico mais aprimorado, teoricamente, os times têm que começar melhor o Campeonato Brasileiro do que terminaram o Campeonato Paulista. Eu espero que seja assim. Agora, a Ponte tem alguns esteios nesse time. O Diogo é um, o Simon é outro, o Léo Oliveira é outro, o Elvis é outro, o Jean Dias é outro, sem falar de Barcelos, Arthur. Então você perceba que eu já falei mais de 5 aí jogadores que ninguém discute tecnicamente. Você pode discutir parte física, essa coisa, mas tecnicamente nenhum desses é discutível. O problema
é aquilo que a gente debate sempre, né? É o equilíbrio de tudo isso para o motor funcionar. Precisava ter um pouco mais de garotada nesse time, para tornar o time mais intenso, mais vibrante. Vamos ver como é que vai ser armado. Me parece, pela informação do jogo treino contra a Portuguesa, que a plataforma de 3-5-2 aí não deve sofrer muita alteração, não. Até quando nós conseguimos entrevistar o Valentim recentemente, perguntamos isso a ele, né? De mais do que uma maneira de o time atuar, porque no Campeonato Paulista, brasileiro principalmente, a Ponte adotou um sistema, é o conceito do treinador, e o conceito dele fez a Ponte passar dos 20 pontos no Campeonato Paulista. Então não dá para a gente ficar contestando, eu acho pelo menos. A campanha da Ponte no Campeonato Paulista foi boa, faltou um pouquinho para classificar, e ninguém esperava, eu pelo menos não esperava, que o time performasse como acabou performando. O que tem, assim, um senão muito grande é o que aconteceu nas 10 últimas rodadas do Brasileiro da Série B, né? Que o comando era diferente, tá tudo certo, beleza, mas os jogadores aí, a maioria tá aí. Vamos ver como é que vai ser esse Campeonato Brasileiro da Série C, não é? Mas a Ponte, repito, vamos ver na prática, ela mantém uma espinha dorsal, e para um time que tem poucos valores individuais e não tem conseguido ir ao mercado para qualificar esse time, a espinha é extremamente importante. E principalmente o Diogo fala muito bem, fala fácil, um cara inteligente, experiente, sem dúvida alguma ele tem tudo para ajudar a Ponte demais na Série C. E para você, Tigrão, Darley Santos, né? Ele fez questão de colocar o Santos por causa do Darley, que é o centroavante. É mais ou menos a história dos Emersons, né? Então, a Ponte tinha 2 Emerson, ou Emersons. Nome vai para o plural também ou não? Não, então tinha 2 Emerson. E aí tinha que falar um Santos, porque para diferenciar do outro Emerson. Agora, um Emerson foi embora, só ficou um, mas tem 2 Darley, então o Santos vai continuar sendo utilizado em Tigrão. O Batista, Darley, com 2 consoantes coladas, o N e o R. Eu vou falar para você um negócio, tinha aquele goleiro do Grêmio, né? Aliás, bom goleiro, muito bom. Chegou até a seleção brasileira, foi deputado federal, acho que em 2 ou 3 legislaturas. Não sei se chegou a senador, se meteu na política lá e se deu bem, o Darley do Grêmio. Pensei na época, pô, esse cara, ele só conseguiu ganhar a eleição por causa do nome dele. É um nome tão diferente que os caras já estão com o saco cheio de votar na mesmice, que aí votaram no Darley. Mas só tem ele, por isso que ele ganhou a eleição. O nome dele é o único no mundo. Darley. Pô, por isso que esse moço que deu entrevista agora, que é o zagueiro Darley Santos, ele falou, cara, eu vim pra cá e tem outro Darley. E eu fui obrigado a meter o meu sobrenome aqui, Santos. Eu nunca imaginei que eu ia passar por isso na minha vida. Não foi... O que ele quis dizer com isso? É que ele jamais imaginou que com um nome tão estrambólico, diferente, bonito, mas é um nome totalmente incomum, que ele ia num time de... Olha o tamanho da coincidência. Quantos, mesmo talvez lá no Rio Grande do Sul tenha mais, por conta, né, o goleiro foi um ídolo do Grêmio. Então o pai lá nasce a criança, Darley. Mas essas 2 consoantes aí não é brincadeira não, hein? Mas esse aí nem dá pra falar que foi uma homenagem, né? Não. Porque o Darley goleiro que você tá falando tem 51 anos. Não, então... eu tô falando do pai dele, né? Eu tô falando do pai desse menino aí. Ele podia falar, gostei do nome do goleiro do Grêmio quando nasceu o filho dele. Não, mas esse aí tem 30 anos. Então, o Darley já tinha 21, já era profissional.
Pode ser, mas... já era profissional. Com 21, o Darley goleiro não tinha a fama que ele ganhou depois, né? Mas titular do Grêmio com 21 anos. Foi um fenômeno. Pode olhar aí. Subiu muito cedo. Subiu, tomou conta da posição. Acho que foi titular uns 10 anos lá. Eu não sei se é isso. Mas eu achei engraçado ele dizer, eu nunca pensei que eu ia passar por isso na vida, né? É a mesma coisa se Venerino jogasse bola. Entendeu? Venerino só tinha o seu pai, pô. Aí ele vai lá, se inscreve no Torneio da Cana, em São Joaquim da Barra, e aí chega um colono novo, pão de bola, e forma no mesmo time da Fazenda, onde jogava o Venerino, Torneio da Cana. Aí Venerino chegou lá, se inscreveu como volante, pegador, parece o Iga, baixinho e marca pra caramba, Venerino. Aí chega um colono grandão, centroavante, fazedor de gol. Queria jogar no time da Fazenda. Aí, como é que é seu nome? Venerino. Porra, mas Venerino já tem um. Aí foram no pai do Batista. É mais ou menos isso, é muito difícil, porque são nomes incomuns. Eu acho que Venerino era só o pai do Batista no planeta, né? Que lamentavelmente já mora no céu há muitos e muitos anos. Acho que foi em 92. Que 91, olha lá, você vê que eu tô com o radar aqui ainda meio calibrado. E 91, seu Venerino. Aí os caras foram lá, no Venerino, que já era da casa, e volante, violento, dava pontapé, feito o capeta. Aí chegaram o Venerino, vai ter que fazer a carteirinha aqui para inscrever, que a bagaça aqui, ela é organizada, velho. E você então vai ter que mudar aí, vai ser aqui no time, você é Venerino Batista. E o grandão que chegou aí vai só como Venerino. É mais ou menos esse grau de coincidência. É muito difícil, porque são nomes incomuns. E a Ponte, para complicar o trava-línguas do narrador, do repórter, do comentarista, Edu, já pensou, Edu? Danley, o goleiro, o centroavante. Danley Santos, o zagueiro. Anota, Tigrão. Gleger, a nota do centroavante Danley. Você já pensou, Tigrão? Já tem o Gleger, né? Que é um nome estranho, né? Gleger, fale de Danley. E o Gleger saiu pulando. Eu vou parar. Eu vou dar a volta olímpica rodando a toalha. E por aquilo que o Danley falou, Danley Santos. Você acha que ele tá querendo ser titular? Tá. E eu gostei dele. Ele não é esse somebody love, né? Porque jogador, a maioria é somebody love, né? Eu marco bem, tenho boa saída de bola, tenho impulsão, jogo tanto na direita quanto na esquerda da zaga. E detalhe, quando vou ao ataque eu viro um centroavante e sou artilheiro. Esse cara é o Wilson Piazza, é o Bellini, é o Mauro Ramos de Oliveira, é o Luiz Pereira, é o Roberto Dias, porque todos eles, qual a sua principal característica? Olha, eu tenho boa velocidade, boa recuperação, minha característica é jogar pelo lado direito, mas não tenho nenhum problema de jogar do lado esquerdo. E quando o lateral desce, eu cubro, tenho essa facilidade. E detalhe, na saída de bola, eu faço a função do líbero. Venho com a bola e saio alimentando o time de trás. E na bola parada lateral, eu apareço como autêntico centroavante e faço gols em profusão. O cara dá essa entrevista, eu falo, mas então você é injustiçado pelo Dorival Júnior, pô. Você devia estar lá em Buenos Aires para jogar daqui a pouco. Então o jogador é cheio de somebody love. Você viu o que ele falou? Eu acho que tenho aqui atributos ou qualidades que se encaixam aquilo que o treinador quer de mim. E parou de falar. Legal, gostei. E falou, eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. Ter que botar o meu sobrenome, porque tem outro Danley no time que eu vou jogar. Boa sorte para ele, que Deus o ilumine, que corra tudo bem na carreira dele. Batista, conheço um Danley pessoalmente aqui no meu bairro. Dizem as más línguas que era para ele se chamar Vanderlei. Mas o pai dele bebeu umas e outras antes de ir registrar
chegou lá falando mole e acabou ficando lei mesmo. O Tigrão que conhece essa história, uma história parecida com essa, né? Rafael que tá dizendo aqui que o cara ia se chamar Vanderlei. Como é que o senhor quer botar o nome no menino, meu senhor? Eu tô tão feliz, cara. Isso aqui é o dia mais feliz da minha vida. Eu tô transbordante. Mas como que é o nome do menino? A gente tem que registrar com o cartório e vai fechar. Bota aí, Vanderlei. Como? Vanderlei. Como é que é, senhor? Vanderlei. Essa provavelmente é a história do meu avô, por parte do meu pai, que inclusive eu nem conheci, né? Bebeu meio garrafão de pinga. Se o meu pai puxou ao pai dele, né? Meu pai era chegadaço na Branquinha. Nasceu em Salinas, pô. Nasceu... não teve sorte, né? Nasceu na terra da cachaça. Ele tava no berçário, com 12 horas de vida, pessoal lá, né, levando pra alimentar, que era leite materno. Pô, mas entrava um cheiro de cachaça no berçário, que o venerino com 12 horas de vida já salivava. Porque em Salinas é a maior capital produtora de cachaça do mundo. E cachaça premiada internacionalmente. Você queria que o venerino... Não tinha outro jeito, né? Tinha que gostar. Queria que ele bebesse o quê? Groselha, pô? Tinha que gostar da Mardita, não tinha jeito. Sabe aquele carro que você está procurando, que tem sonhado com ele? Um veículo seminovo, mais bonitão, mais bem cuidado, muito bem cuidado. Você vai encontrá-lo com garantia comprovada e aquele preço que cabe aí no seu bolso, na Emerson Canadá Veículos. Sim, Emerson Canadá Veículos, uma concessionária especializada em comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Comprove você mesmo. Faça uma visita e conheça o estoque da mais alta qualidade, com variedade de modelos e marcas. E o seu seminovo, 2 sonhos te esperando. E mais, a Emerson Canadá Veículos tem um negócio certo para você, nas condições ideais para o seu pagamento. Vai lá e confira. Emerson Canadá Veículos. Anote aí o endereço. Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, no Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo telefone 19, é o código de área, e o número 3278-4461. 3278-4461. Acesse para saber mais. emersoncanadaveículos.com.br. Bandeirantes. 18h43, ouvinte participando conosco, mandando para cá mensagens. Boa noite, Batista. O maior reforço da Ponte foi ter mantido o técnico e a maior parte do elenco, só faltando repor algumas posições. Messias Rodrigues de Souzas, em Campinas. Concordo com você. Esse negócio de montar um time para cada competição não dá certo. Tem que manter o esqueleto principal, e a Ponte conseguiu manter aí boa base do Campeonato Paulista, onde ela não se classificou, mas por força do regulamento, porque fez 22 pontos, não é pouco, fez, portanto, um bom campeonato. Não é ótimo porque não se classificou, mas fez um bom campeonato. Tinha a missão de permanência, não só permaneceu, mas foi além do que isso, né?
conseguiu uma pontuação bastante interessante e manteve o esqueleto do time para a disputa da Série C e ainda está enxertando com esses jogadores que foram contratados, como é o caso do Darley Santos, que veio lá do Craque de Catalão. Tem experiência internacional, jogou em Portugal e agora está aí na Ponte, né? Ele jogou no Leixões e antes tinha jogado na Sanjoanense, também de Portugal. E agora está aí na Ponte. Então, tem possibilidade de isso que você falou, né? Executar na Série C. Ou seja, manteve boa parte da estrutura. Boa tarde, Batista. Tire umas dúvidas. No caso de uma SAF, quem vota na eleição da CBF? O CEO. É o CEO? Abraço, Eloir Pianca. Eloir Pianca, sim, é o CEO, né? Tem até aí o exemplo do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um CEO, que é o Pedro Lourenço. Então ele é que tem direito a voto. Lá a nomenclatura muda, tá? Na CBF. Então estou citando aqui o caso do Cruzeiro. Então entra lá uma nomenclatura Cruzeiro SAF. Todos os times que são SAF na CBF acrescenta SAF no nome. Inclusive na tabela. A tabela também entra SAF. Se tiver, no caso, um sócio, não é o caso do Pedro Lourenço aí, do Cruzeiro, mas tem SAF que tem outros sócios, né? E esse sócio também pode representar, desde que esteja no QSA, no quadro de sócios administradores. Aí ele tem direito a voto também, mas sempre em nome da SAF. Ou seja, vamos analisar aqui o caso do Guarani, né? Que está tendo aí, inclusive tem hoje uma reunião, mais uma reunião, e o Guarani pode se transformar em SAF. Quem é que vai representar a SAF? É o presidente do clube, que o clube continua existindo, ou é o dono da SAF? É o dono da SAF. É quem comprou a SAF e não o presidente do clube. O clube continua existindo, mas quem tem direito a voto na CBF é o dono da SAF. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Carlos Batista, Tigrão, CH. Aqui quem está falando é o Valmir, ex-jogador do Guarani. Estou sendo convocado hoje, terça-feira, dia 25, agora às 19 horas, para uma reunião, uma assembleia ordinária de sócios lá no Guarani. A pauta é explicações sobre o Campeonato Paulista de 25 e o planejamento para a Série C agora, que vai começar agora em 13 de abril. Estamos indo para lá agora, são 18 horas e 15 minutos, e vamos interpelar lá o Pastana, o Danilo vai estar lá, o Danilo Silva, né, que é o superintendente de futebol, e o Pastana, o executivo de futebol. Vamos interpelar eles lá sobre essas contratações, como é que foi o João Marcelo, vamos ver. E se eu tiver novidade, amanhã na programação eu passo tudo para vocês, tá bom? Estou indo para lá já. Um abraço, Valmir, ex-jogador do Guarani. Valeu, Valmir. Tá aí, portanto, o Valmir é o nosso correspondente lá na reunião. E amanhã ele grava um boletim trazendo todas as informações de tudo aquilo que aconteceu lá dentro da reunião. A imprensa não tem acesso, mas nós temos o Valmir, que é o nosso correspondente. Ponto 10, pizzaria e restaurante, o self-service de primeira qualidade, com a maior variedade, requintado todos os dias no almoço. Carnes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa, pratos à la carte, aí cervejas geladíssimas, diferentes tipos de sucos e drinks. Almoço todos os dias com ambiente agradável. É que o salão é climatizado, tem bom atendimento e preço baixo.
Almoço especial com a família, com os amigos, é no Ponto 10, pizzaria e restaurante. E tem desconto para grupos acima de 10 pessoas. Fale com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Atenção, anote aí o WhatsApp, 974 10 60 68. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Anote o endereço. Vá lá se deliciar com as guloseimas do Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, ali bem próximo da Casa de Saúde. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. 18h51, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18h54, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Carlos Batista e amigos da Bandeirantes, Mário Bugrino aqui de São Paulo. Ó, só um pitaco aí nos irmãos aí. Eu vi a entrevista do cara falando sobre o Regis, sobre o Elvis. E sei não, hein, bicho? Pelo mim, o que o cara falou traduzindo ali, que o cara ele é muito bom, não sei o que lá,
mas que ele precisa se conscientizar, que tem que fazer, quer dizer, não está consciente, né? É essa a mensagem que eu peguei do que o cara falou. Senão ele teria dito, não, ele está indo muito bem, está super focado, faz o que a gente pede. Não foi isso que ele falou, não. Ele falou que ele gosta de jogar na Ponte Preta, mas precisa se conscientizar do processo. Tá boa, cara. Esse aí eu acho que não vai render muito fruto para essa Série C, não. Tá mais pegada como que é. Minha opinião, não sei o que vocês acharam aí. Boa sorte para a Macaca aí, e consiga muito bem na Série C e fique por lá muito tempo. Boa noite, grande abraço. Abraço, muito obrigado, Batista. A Band vai transmitir a Série C. Você sabe de algo? Abraço, Adriano Braga. O Adriano, está tudo encaminhado, né? Mas ainda não, o contrato não está assinado. Mas tem grande possibilidade de acontecer. Quando acontecer, você saberá através dos nossos veículos. Claro, vamos anunciar amplamente, né? A Band, ela já transmitiu a Série C, inclusive com a equipe aqui de Campinas. Até deu sorte, porque naquela ocasião o Ituano foi campeão. Não só subiu o Ituano e subiu também naquela oportunidade o Tombense. E o Ituano foi campeão. Então um time aqui da região foi campeão, mas a transmissão era uma transmissão nacional. Depois transmitiu a Série B. Nós transmitimos nos últimos 3 anos a Série B, com a participação de Guarani e Ponte Preta e vários jogos, um jogo todo sábado à tarde e sempre com a equipe aqui de Campinas, transmitindo os jogos, não só dos times de Campinas, mas também a Série B tinha vários times aqui no estado de São Paulo. Os 2 de Campinas, o Ituano, o Mirassol, o Novo Horizontino, o Botafogo de Ribeirão Preto. Aí a Série B deixou de ser interessante, porque o Mirassol subiu. Guarani, Ponte e Guarani caíram. Ituano caiu também. Então, permaneceram 2 times, né? 2 times e mais a Ferroviária que subiu. Então, 3 times do interior. Botafogo de Ribeirão Preto, Novo Horizontino, que morreu na praia, quase subiu, mas não subiu, e a Ferroviária, que subiu da Série C para a Série B. Mas a Série C ficou extremamente interessante, porque são 3 times aqui da região e os 2 gigantes de Campinas, como fala a propaganda aqui da Desktop Guarani, Ponte Preta e Guarani. Então, realmente, o interesse é grande e brevemente aí teremos novidades. Tá bom, Adriano? Abraço, muito obrigado. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas,
Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadasерvas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Emerson Canadá Veículos, comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos, sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o futebol pelo Brasil e pelo mundo. Ontem nós tivemos pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino a vitória do Corinthians sobre o Real Brasília fora de casa pelo placar de 8-2. Já o São Paulo também fora de casa venceu o Flamengo por 1-0. Hoje é dia de eliminatórias sul-americanas. Tem Bolívia e Uruguai, 5 da tarde. 9 da noite, Venezuela e Peru. No mesmo horário, Colômbia e Paraguai. No Monumental de Núñez, tem Argentina e Brasil. E também às 9 da noite, tem Chile e Equador. Amanhã, pelo Brasileirão Feminino, primeira rodada, tem América Mineiro e Palmeiras, Red Bull Bragantino e Internacional. Pela Copa do Nordeste, 7 da noite, Bahia e Ceará. Ainda pelo Brasileiro Feminino, jogam Grêmio e Ferroviária. Lembrando que a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, a competição começa neste fim de semana. Vamos aos seus jogos. No sábado, 18h30, tem São Paulo Sport. No mesmo horário, Cruzeiro e Mirassol, que faz a sua estreia na elite do futebol do Brasil. No mesmo horário, tem Grêmio e Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense e Juventude e Vitória. 9 da noite, no Maracanã, tem Flamengo e Internacional. Já no domingo, 4 da tarde, Allianz Parque, Palmeiras e Botafogo. 18h30, Vasco e Santos. 8 da noite, Bahia e Corinthians. Fechando a rodada na segunda-feira, 8 da noite, Red Bull Bragantino e Ceará. Lembrando que a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B ocorre só em abril. Sexta-feira, dia 4, com Goiás e Amazonas. 9 da noite, Paysandu e Atlético Paranaense. No mesmo horário, Criciúma e Operário. No dia 5 tem Coritiba e Vila Nova, CRB e Chapecoense, América Mineiro e Botafogo. No dia 6, domingo, Ferroviária e Remo, Volta Redonda e Cuiabá, Avaí e Novo Horizontino. E na segunda-feira jogam Atlético Goianiense e Atletique. Para fechar, Campeonato Paulista da Série 2, a definição dos dois times que sobem a elite do futebol paulista em 2026 ocorre no sábado. Às 3 da tarde em Indaiatuba, tem Primavera e Taubaté. Primeiro jogo, 2-0 para o Primavera. E às 17h30 em Capivari, Capivariano e Ituano. Primeiro jogo foi 1-0 para o Capivariano. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços
preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19 horas e 5 minutos em Campinas. Mais 5 minutinhos para você entrar lá no chat, lá onde tem os comentários e tem um formulário. Você vai preencher este formulário para concorrer ao prêmio do dia, ao presente do dia. Dá tempo. Mais 5 minutinhos, você vai concorrer a 4 ingressos para Termas de São Pedro. 4 ingressos para Termas de São Pedro. E você terá 3 dias úteis para retirar. Então hoje é terça-feira, dia 25. Você terá quarta, que é amanhã, quinta e sexta. Das 9 da manhã até a 1 da tarde, das 2h30 até as 5h30. Das 9 a 1 e das 14h30 a 17h30. Se você não pode comparecer nestes horários para retirar o presente, por favor, nem participe. Porque pode ser que você seja sorteado e aí uma exigência para concorrer, o ganhador tem que pessoalmente vir aqui na emissora retirar o presente. Então, se você não pode vir, por favor, nem participe. Assim você dá a oportunidade para quem vai participar ganhar e poder vir buscar. Porque se você ganha e não vem buscar, aí desperdiça. O nosso maior interesse é entregar o presente para o nosso ouvinte. Então entre lá no chat, preencha o cupom do formulário. Aliás, cupom não, o formulário. E aí é um formulário simples. Você já estará apto para concorrer ao presente de hoje, tá bom? Por falar em chat, Geraldo Azevedo está participando aqui e ele está dizendo: a base antigamente era importante porque o jogador parava no time. Hoje o time forma o jogador, destaca, já vai embora, como o que aconteceu com Estevam, jogador do Palmeiras, né? Alexandre Rosa: tomara que venham mais reforços para o Bugre. Carlos Lemos Matozinho: será que o Cauã, centroavante da Ponte Preta, vai jogar amanhã no Moisés Lucarelli? Acredito que sim, né? Ele é sub-20. Eu não consegui o time. Incrivelmente, mas também no sub-20, o time só sai 1 hora antes do início do jogo. Então, somente às 2 da tarde é que teremos o time que vai jogar amanhã. Eduardo José: se contar com a verba da Série C, não paga nem a conta de luz. É verdade. 1.200.000 para disputar o campeonato inteiro. Então, realmente é um valor muito baixo. Aparecido Dias Nascimento: Batista, uma pergunta. Você sabe quanto vai ser o ingresso para o Brasileiro da C? Jogos da Ponte Preta. Observação: todos os jogos em casa, a diretoria deveria fazer promoção para lotar o estádio. Não tenho ainda a informação, né? Porque ela ainda não foi, ou ele, o preço, não foi estabelecido, o preço do ingresso. Então ainda não tenho. Eu acredito que não deve fugir daqueles 40 e 20.
40 inteira e R$20 a meia entrada. 40 e 20. Vinheta gravada pelo Chitãozinho e Chororó, a maior dupla sertaneja do Brasil. Para quando o ingresso é 40 e 20. Sensacional. Qual é o preço do ingresso? 40 e 20. Eu acho que vai ser isso aí, né? 40 e 20, mas o oficial ainda não saiu. A Ponte deve estrear no Campeonato Brasileiro da C, dia 12 de abril, que será contra o Figueirense, jogo, portanto, né? Fora de casa. E vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Tema número 1, preparado pela produção do programa para hoje. Federação Paulista de Futebol responde ofício do São Paulo e reconhece erro em pênalti de Arboleda em Vitor Roque. Federação Paulista de Futebol admitiu falha em lance capital da semifinal entre São Paulo e Palmeiras e prometeu mais investimentos na arbitragem. O ofício é assinado pelo presidente Reinaldo Carneiro Bastos, que disse que em 2024 a federação fez como investimentos mais de 6,5 milhões de reais e promete aumentar esses investimentos para 2025. Pauta 2. Torcedores do Coritiba protestam contra a gestão da SAF em São Paulo. O grupo esteve em frente à sede da Tricorp, na Avenida Faria Lima, um dos principais centros financeiros do país, com faixas e gritos, chamando a atenção para a crise no clube, a eliminação precoce na Copa do Brasil em 2024 e 2025 e a pior campanha na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado são os principais motivos da revolta dos torcedores. Pauta 3. Flamengo estipula vender mais jogadores do que comprar em 2025. A previsão para a atual temporada é arrecadar R$1,5 bilhão de reais em receitas. E isso inclui vendas de jogadores. Wesley, jogador do Flamengo e da seleção brasileira, é, na avaliação do clube, o atleta que pode render mais dinheiro aos cofres rubro-negros. O diagnóstico do presidente BAP e sua equipe é de que os movimentos do Flamengo no segundo semestre de 2024 colocaram em risco as finanças do clube, principalmente porque a antiga gestão comprou atletas, Plata e Alcaraz antes de vender ativos. Vamos lá, Tigrão, eu começo com você. Qual é o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião no programa? É a previsão orçamentária do Flamengo. Interessante esses números, né? O Flamengo estipula vender mais jogadores do que comprar em 2025. A previsão para a atual temporada é arrecadar R$1,5 bilhão em receitas. E isso inclui venda de jogadores. O Wesley, que deve ser titular, inclusive, hoje na seleção brasileira contra a Argentina, é, na avaliação do clube, o atleta que pode render mais dinheiro aos cofres rubro-negros. O diagnóstico do presidente BAP e sua equipe é de que os movimentos do Flamengo no segundo semestre de 2024 colocaram em risco as finanças, principalmente porque a antiga gestão comprou atletas, Plata e Alcaraz, antes de vender ativos. Bom, eu acho assim, não sei se consegue chegar a R$1,5 bilhão. Vamos só fazer uma continha rápida aqui.
E você sabe que eu gosto de números, né? Quando você pega as vendas do Palmeiras, para mim, jogadores muito acima da média, do Estevão e do Hendrick, nós estamos falando de alguma coisa em torno de 750 milhões. Para fazer 1,5 bi, Flamengo tem que ter 2 Hendricks e 2... Você acabou de perguntar aí, né, se o nome próprio tem plural. Não. Então ele tem que produzir 2 jogadores com o potencial do Hendrick, ou, atropelando a língua, 2 Hendricks e 2 Estevãos. Ora, meu Deus do céu, será que não está muito otimista esse orçamento do Flamengo? Mas o ano passado a gente comprou jogador caro e não vendeu ninguém, e aí o balancete ficou feio. Balançou as finanças do clube. Tá bom, corrige, só compra quando tiver receita entrando, vende aqui, compra ali, vende lá, compra acolá. Agora vamos nós. Será que dá para ter o dobro de receita do que o Palmeiras com as vendas do Hendrick e do Estevão? Tudo bem, o Wesley é muito bom, mas é jogador de defesa. E quem mais que tem? Que é 100% do Flamengo. Eu acho muito pouco provável, e acho que essa previsão orçamentária do Flamengo para 2025 está extremamente otimista, muito fora da realidade e muito além daquilo que vai acontecer na prática. Batista. E você, CH, qual é o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Quero falar desse protesto dos torcedores do Coritiba em frente à sede da Tricorp, na Faria Lima. Tricorp é a proprietária de 90% agora da SAF do Coritiba. Torcida revoltada, o time foi eliminado precocemente na Copa do Brasil do ano passado e desse. Do Campeonato Brasileiro da Série B foi a pior campanha de todos os anos do Coritiba. E esse ano no Campeonato Paranaense nem chegou na final do campeonato. Agora, esse é o preço da SAF. Quem comprou manda. E a empresa tem os objetivos dela. A torcida quer saber de resultado. Nem sempre o futebol ou a qualidade de um time de futebol se resolve com a comercialização do clube. Um SAF. Existem grandes exemplos. O Bahia é um exemplo vencedor, na minha modesta opinião. E assim, o Bahia eu tenho certeza, mas existem outros tantos que a torcida não está nada satisfeita. Veja Botafogo de Ribeirão, por exemplo. Eu vou parar só no Botafogo e no Coritiba. E por que eu escolhi esse tema? Justamente para fazer de novo um alerta aos homens que decidem o futuro do Guarani. Pensem bem, analisem com calma a proposta ou as propostas que estão chegando, para que não aconteça o que já aconteceu com o Vasco e com outros times que não têm, neste momento, uma experiência positiva em relação à venda do seu clube de futebol. Pensem bem, porque depois o arrependimento não resolve. E agora na lata. Responde na lata. E hoje o Na Lata um pouco mais longo, porque vamos com uma análise dos comentaristas, inclusive em cima dos times que estarão em campo, né? As duas seleções. É um clássico, um dos maiores do mundo. Brasil e Argentina, Argentina e Brasil. E antes do Na Lata, vou fazer o sorteio para os 4 ingressos. Então, atenção, você que participou, você que preencheu lá o formulário,
Agora vamos com o sorteio para 4 ingressos do Termas de São Pedro. Aê! Fernando Luiz Carelli Nunes. Parabéns, Fernando Luiz Carelli Nunes. Telefone 19, que é o código de área, e o número 98850 e os 4 números restantes que eu não vou divulgar. O Fernando Luiz Carelli Nunes tem 3 dias para passar aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos, para retirar os 4 ingressos. 3 dias úteis. Amanhã, que é quarta, das 9 a 1 e das 2h30 às 5h30. Mesmo horário para quinta e sexta. 3 dias úteis para retirar os 4 ingressos. E muito obrigado para todos que participaram do programa de hoje, participaram preenchendo lá o formulário e concorreram. Só um ganha, mas a única maneira que tem de saber se você ganha ou não é participando do sorteio. Então vamos ao Na Lata de hoje, comentaristas respondendo e também dando aqui a opinião sobre o jogaço que terá transmissão pela Rádio Bandeirantes, hoje 21 horas. Em que ano a seleção brasileira conseguiu balançar as redes da Argentina pela última vez? E o jogo era válido por qual competição? Começo com você, CH. Eu não tenho certeza, Batista. Eu acho que Copa América no ano passado 1-1. Acho que foi isso. Não tenho certeza, não. E você, Tigrão, qual é a sua resposta? Foi em 2019, pela Copa América, 2-0 para o Brasil. Resposta certa, última vez que a seleção conseguiu marcar um gol contra a Argentina foi em julho de 2019. Vitória 2-0 no Mineirão, em jogo válido pela semifinal da Copa América. Gabriel Jesus marcou o primeiro e Roberto Firmino o segundo gol da seleção. Parabéns ao Tigrão, que acertou na mosca. Portanto, essa é a resposta correta. Provável escalação da Argentina: Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernandes, Alexis, McAllister, Thiago Almada e Julián Álvarez. Esse é o time argentino. A escalação do Brasil: Bento, Wesley, Marquinhos, Murilo e Guilherme Arana, André, Joelinton e Rafinha, Vini Júnior, Rodrigo e Matheus Cunha. Vamos lá, Tigrão, eu começo com você aí no mano a mano. No mano a mano, qual time é melhor, hein, Tigrão? Bom, Batista, você quer posição por posição? Sim, no mano a mano. Mano a mano? Então, ajuda aí, vai. Você vai falando os dois e eu falo quem é melhor, vai. Vamos lá, Martínez é o goleiro da Argentina. E o Bento é o goleiro brasileiro. Quem é melhor? Martínez. Lateral direito, Molina é o da Argentina e o Wesley do Brasil. Wesley. Agora, miolo de zaga. Já pode opinar aí com os dois, vai? Tá. Romero e Otamendi, da Argentina, Marquinhos e Murilo do Brasil. Parada dura, hein? Marquinhos e Murilo. Lateral esquerdo, da Argentina, Tagliafico. Do Brasil, Guilherme Arana. Tagliafico. Meio campo, da Argentina, De Paul
Leandro Paredes, Enzo Fernandes e McAllister. Do Brasil, André, Joelinton e Rafinha. Pode colocar mais um no meio, já que coloquei 4 da Argentina, Rodrigo. Ou Rafinha, né? Meio campo da Argentina é melhor. E o ataque? Ataque da Argentina, Thiago Almada e Julián Álvarez. Tá desfalcada a Argentina, né? E o Brasil? Do Brasil, Vini Júnior, Rodrigo e Matheus Cunha. É que aí você botou 2 da Argentina e 3 do Brasil, né? É que a Argentina joga num quadrado no meio. Um assoalho tático diferente, né? Aí é pau a pau, empate. Vamos lá, CH, no mano a mano, aí Argentina e Brasil para você, hein, CH? Em toda a zaga, o único atleta brasileiro eu tiro o Otamendi e coloco o Murilo. Essa é a zaga inteira, goleiro da Argentina, e na quarta zaga o Murilo. Um brasileiro, então. Só o Murilo. Desculpe. O Wesley também. O Wesley na lateral direita e o Murilo na quarta zaga. Então, o restante é Argentina. 2 brasileiros na zaga. E o meio-campo? 2 brasileiros na zaga. No meio-campo, a que a gente fez assim na televisão, com 4 no meio, considerando que o Rodrigo jogue por dentro, o único que eu escalo do Brasil é o Rafinha. O restante, todos os meio-campistas da seleção argentina. E no ataque? Vini Júnior e o centroavante da Argentina, me fugiu o nome aqui, Álvarez. Batista. O Álvarez, que é o baixinho. Então o ataque seria Vini do Brasil e Álvarez da Argentina. E o técnico, sem dúvida alguma, Scaloni. 4 brasileiros, então, na sua escalação. Sim. Tigrão, você contou aí na sua escalação quantos brasileiros? Batista, eu não fiz a contabilidade, mas ficou equilibrado, viu? Na defesa, quantos brasileiros você colocou? Só o Wesley. Só o Wesley. Murilo, não. Você colocou Murilo e Marquinhos, 2, né? Coloquei o goleiro e o lateral esquerdo da Argentina. Isso. O lateral direito e os 2 zagueiros do Brasil, 3-2. No meio-campo, você falou que o da Argentina é melhor, não colocou nenhum brasileiro. Nenhum. Nem o Rafinha. Então, o Rafinha eu tô pondo no ataque, né? No ataque, correto. E no ataque, quem que você colocou? No ataque eu coloquei empate. Mas não dá para definir, só pra gente... Não, no empate, no ataque pau a pau. Agora, teria que ser mano a mano, mas 3-2, fica difícil. Você pode contabilizar assim, 6 da Argentina e 5 do Brasil. Quais são os 5 do Brasil, Tigrão? Então, os 3 da zaga, que eu coloquei aí, que é o miolo de zaga, e mais o Wesley, mais o Rafinha e mais o Vini Júnior. Perfeito. Portanto, 5 do Brasil, na opinião do Tigrão, e 4 na opinião do CH. Vamos lá, CH, qual o seu palpite para o clássico de hoje entre Argentina e Brasil? Por favor, com o placar. Palpite com placar, CH. Argentina 2-0. E para você, Tigrão, palpite com placar. 3-1 para a Argentina. Dá tempo de um comentário rápido aí de cada comentarista daquilo que vai acontecer às 21 horas no Monumental de Nunes. E olha, há muito tempo que não tínhamos esse clássico sem os 2 astros. O Messi pelo lado da Argentina e o Neymar pelo lado do Brasil. 20 anos que não ocorre. O clássico perde muito em brilho. O que eu acho é o seguinte, Batista, por que eu tô preocupado com o jogo? Mas aqui é palpite, né? Outro dia você perguntou aí contra a Colômbia quanto é que ia ser e quem ia marcar os gols. É palpite, meramente chute, entendeu? Isso aqui é uma coisa muito difícil. Agora, se você falasse assim, não, o Brasil tem no mesmo time o Pelé e o Zico. Aí eu falasse assim, vai jogar com a Colômbia e vai ser 2-0. Eu ia dizer um do Pelé, um do Zico. Mas hoje é tudo muito igual, então é mero chute. O que é que eu acho? Assim, agora comentando o jogo e não falando de palpite. Palpite eu já dei.
3-1 para a Argentina. Por que eu estou preocupado e pessimista? Porque o time vem jogando mal, vem com desempenho ruim, ganhou da Colômbia, Deus sabe como, a 52 do segundo tempo, aquele gol do Vinícius Júnior. Mas valeu, vitória importantíssima. Aí, o time perde 4 jogadores, seja por contusão, seja por suspensão, e o treinador, por liberalidade dele, mexe em mais 2, por questões de opção. Então, num time de 11 que jogou e ganhou da Colômbia e não jogou bem, 4 substituições forçadas e 2 porque o treinador quer, 6 no total. É muita coisa para um conjunto que já não existe e ainda entra todo modificado. Então eu acho que com mais de 80 mil torcedores no Monumental de Núñez, que a Argentina é favorita e o placar que eu imagino é 3-1 para a Argentina. E você, CH? Comentário rápido. Olha, Batista, todo mundo sabe o que penso do trabalho do Dorival, eu gosto muito dele, mas não ornou na seleção brasileira. Seleção é um time desorganizado e sem confiança, portanto, por isso que eu estou cravando 2-0 para a Argentina. Valeu, muito obrigado ao CH e também ao Tigrão que participaram do programa de hoje. Final de programa. Muito obrigado para todos que nos acompanharam até aqui. Na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Tchau. E também no YouTube. Agora. Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. 7h31, boa noite a você que está na Bandeirantes nesta terça-feira, dia de Brasil e Argentina, Argentina e Brasil. Ei, maravilha, hein? Gostamos disso, né? Gostamos muito de um jogo desse tamanho, de um clássico desse porte. Ah, a gente ama isso tudo. E vamos juntos aí preparando todo o ambiente, todo o clima, porque já já vai rolar a bola no Monumental de Núñez, 9 da noite pelo horário de Brasília. Ulisses Costa vai transmitir com os comentários do Alexandre Pretzel, do Leandro Quesada, as reportagens do Bruno Migliozzi, João Paulo Capelanes e a Nina Gagliotti também estarão por aqui. Vai ser um jogaço por todo o clima, todo o ambiente criado para esse jogo. A gente vai falar, vamos analisar muito aqui dessa partida, desse jogo, e hoje o Esporte em Debate mais curtinho, até às 8h30 da noite, porque às 8h30 começa a jornada esportiva Bandeirantes de Argentina e Brasil. Tudo bem, senhores? Boa noite a todos. Opa! Boa noite. Todos muito bem aí. Boa noite. Já palpitaram aí com o Gustavo Soler, não é? Todos muito... Sexta-feira tem palpitômetro, hein? A volta do palpitômetro. Queremos